O assunto é rico, né? Uma das coisas que eu me lembro quando era mais jovem, da Bauducco, era aquele comercial do vô fazendo a massa com o netinho do lado e tal. Uma das coisas mais que eu lembro até hoje, tanto que foi bem marcante com relação à marca, né? Mas eu também sei que, além de ser um storytelling poderoso, tem muitas empresas que se utilizam da estratégia para poder alavancar a marca. Nem sempre que o que está ali por trás, de fato, é na íntegra o que aconteceu, né? Eu queria que você confirmasse, porque eu sei que é verdadeiro, mas confirmasse como é que foi essa história no começo da empresa e o papel desse storytelling em construir a relação da marca com o consumidor hoje. Por que você acha que o que você acha que contribui na relação consumidor Bauducco esse storytelling? Tá, vamos lá. Bom, você tocou num ponto que para mim é o principal. Quando eu entrei na Bauducco, quando eu fui fazer entrevista lá, eu ainda fiquei na dúvida se eu ia encontrar ou não o senhor Bauducco, que era essa figura que você fala. Muita gente fala. O Carlo Bauducco, uma coisa. Não, o Carlo é o filho já. Mas o da propaganda. Né? Da propaganda. É quase é o Papai Noel, assim. É uma persona. É uma persona. E ficou muito tempo. Depois eu conto um pouco mais da trajetória dele. Mas eu fiquei nessa dúvida. Cheguei lá e falei, será que esse cara vai aparecer? Mas na realidade, ele é um reflexo real, ele é uma representação real do que é a empresa, dos fundadores da empresa. A primeira comunicação da Bauducco nesse novo posicionamento, foi em 97, quando assumiu da família Bauducco para sua família. Naquela época, os filmes de Disney estavam indo muito bem, de pai e filho, Procurando Nemo, Rei Leão, era um filme que falava muito da relação pai e filho. E a Bauducco entendeu que isso poderia representar muito bem a história real da empresa, que foi um pai que veio com o filho para cá, para empreender, né? No pós-guerra, da Itália para o Brasil. E o primeiro filme da Bauducco, nesse reposicionamento, ele era um pai e um filho na Itália. Então foi para o ar em italiano, foi para Globo em italiano. E o pai fala para o filho assim... na verdade, o filho fala para o pai... botou na tela. Não, esse é um dos últimos. Esse é um dos últimos. Era mais antigo. Mas, enfim, a representação da cozinha, a figura é ele, né, do Sr. Bauducco. Mas é ele jovem, esse mesmo ator jovem, em 97, ele fala assim, o filho fala para ele, pai... a gente vai pro Brasil, aí o pai fala, vamos, filho. Aí ele fala assim, mas lá tem gente alegre como aqui? Aí o pai fala, claro que tem. Mas lá tem futebol? Claro que tem. Aí o filho fala, mas tem panetone, biscoito, bolos? Aí o pai abaixa na altura do olho do filho e fala, filho, se não tiver, a gente faz. E isso é a história da Bauducco. A Bauducco é empreendedora assim, na origem mesmo. E a história do panetone no Brasil foi por isso. Foi porque quando o nosso fundador veio para o Brasil para cobrar uma dívida na época da guerra, 48 por aí, ele descobriu que no final do ano tinha muita gente que ajudou ele ali, e ele queria dar um panetone de Natal e falou, puta, não tem panetone no Brasil. E aí ele falou, já sei, vou deixar essa dívida para lá, eu vou pegar minha família, venho para cá e vou introduzir o panetone nesse país. E aí começou. Mas a receita era dele mesmo? Ele que criou o produto e... Ele trouxe, ele não é... Tem gente que pensa, ele é um confeiteiro. Não, ele era um cara de business. Sim. Tanto que ele trouxe um confeiteiro, não? Ele trouxe um confeiteiro. Ele veio para cá para cobrar uma dívida de máquina de café, que era uma comercialização que estava fazendo. Não conseguiu cobrar essa dívida. Ele trouxe um confeiteiro que trouxe uma massa madre, que é a mesma que a gente usa até hoje. Caramba. Essa é uma história, assim, é uma massa que é alimentada todos os dias, há 70 anos, que dá origem aos nossos panetones. Para poder crescer a massa, né? Então você tem essa massa madre. Tem empresas que trabalham com biblioteca, não sei nem como falar, né? Mas de massa madre. Eu conheço uma... Acho que Puratos, que chama assim, não é? Que faz... Nossa. Tem um arquivo. Que da hora. Tem um arquivo, então, do bolinho, sei lá, que faz o pão sírio, não sei o que. Eles têm um arquivo. Deve estar Bauducco lá no meio, esse bobear, né? A gente trabalha com se der um problema, imagina, você perde. Você tem que ter um... Não, eles guardam, tem a chave mestra que você guarda lá na Nossa, que interessante isso, cara. Porque a massa madre, para quem não sabe, é um organismo vivo. Então, a gente tem um mestre na nossa planta que cuida todos os dias, 365 dias por ano. Inclusive, Natal, Réveillon, o cara vai lá porque tem que alimentar. Então, ele alimenta a massa, ele controla, ele coloca água. E aí vai procriando, né? A massa madre, que dá origem aos filhos que viram os panetones. E agora viram os pães também. A gente lançou o pão a partir da massa madre também. Da mesma massa madre que veio da Itália. Legal. E esse pão aqui? Esse pão vem da mesma massa que dá origem pro panetone.